A palavra do Senhor diz o seguinte: e o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Fala comigo, aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu peço a tua atenção, porque essa palavra é uma palavra de restauração e de cura e liga completamente a tudo que Deus tem feito nessa noite. Nós lemos aqui agora o início da história da mudança da vida de Mefibosete. Fala comigo, Mefibosete. Um nome bonito e engraçado como esse é o nome que você vê que Deus transformou a vida desse homem, através da vida de Davi, através da promessa que Davi fez e através do que Deus fez na vida de Davi. Nós conseguimos entender quando nós nos lembramos da amizade que Davi tinha com Jonatas, que era filho de Saul. Saul foi o rei anterior de Davi, e esse rei tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas era o melhor amigo de Davi. E eles fizeram uma promessa para eles, um para o outro, que um cuidaria do outro, que um zelaria pela família do outro. E depois de muito tempo, quando Saul e Jonatas já estavam mortos, Davi se lembrou que um dia ele tinha feito uma promessa para Jonatas, e ele voltou e quis cumprir essa promessa. E ele perguntou para os servos dele na casa e disse: existe alguém ainda da família de Jonatas vivo para que eu possa abençoar, para que através de Deus eu possa abençoar a vida dessa pessoa? E aí Ziba, que era um dos servos mais próximos de Davi, respondeu: tem um homem lá na terra de Lodebar, e esse homem está vivo, só que ele é aleijado dos 2 pés. E aí Davi responde: manda buscar, porque eu quero ele aqui comigo. Então acontece que Davi manda buscar, e o povo busca Jonatas e traz ele à presença de Davi. Jonatas não, Mefibosete. Traz Mefibosete à presença de Davi. E quando eles estão frente a frente, acontece que Mefibosete questiona o porquê que Davi mandou buscá-lo. Porque Mefibosete era alguém que estava esquecido, na terra do esquecimento. Era alguém que ninguém dava valor, era alguém que ninguém se importava. E o rei da maior potência mundial agora estava chamando ele para morar com ele no palácio. E eu fico imaginando isso e colocando isso como uma analogia clara do que Deus fez nas nossas vidas. Porque eu não sei você, irmão, mas eu acredito que antes de Deus, eu era como Mefibosete. Eu era alguém aleijado que não conseguia andar com os próprios pés. Eu era alguém que não sabia tomar boas decisões. Eu era alguém que não sabia agir, não sabia qual era a direção que eu estava tomando na minha vida. Eu era alguém esquecido, alguém com que as pessoas não se importavam. Até que Deus olhou para mim e falou: traz ele para o reino. Traz ele para cá, porque eu quero ele comigo. E da mesma forma Deus fez um dia com você, porque Deus te fez uma promessa. E esse é o primeiro ponto que eu quero te mostrar, porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Amém? Porque em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Tem 3 palavras importantes aqui nesse versículo. A primeira coisa é escolhido. A segunda palavra é pertencermos. E a terceira palavra é apresentarmos.
A mesma forma que aconteceu com Mefibosete e Davi. Davi escolheu Mefibosete para trazer. Agora Davi pediu para que Mefibosete fosse pertencido, ele passasse a fazer parte da família de Davi, fosse tratado como família. E a partir desse momento agora Mefibosete se apresentava como servo de Davi. Da mesma forma Deus fez na sua vida, porque antes da criação do mundo, antes da terra existir, não era nem de você existir, antes de toda a terra, de todos os animais, de todas as coisas existirem, Deus já havia te escolhido e Ele havia te colocado como pertencido na família através de Jesus Cristo. Por causa do sacrifício de Jesus, você se tornou família de Deus, você se tornou filho de Deus, e agora que você pertence, você se apresenta como filho. Porque Deus um dia te fez uma promessa, mesmo sem você se lembrar. Ele te prometeu que te trataria como filho por meio de Jesus Cristo. E da mesma forma que Deus fez isso em Davi, através de Mefibosete, Deus está fazendo isso na sua vida. Porque Deus te fez uma promessa e Ele está cumprindo a promessa dele. Porque se você está aqui, é porque Deus está cumprindo a promessa dele, te trazendo como filho e como filha. Amém? Vocês estão comigo? Expulsa os demônios aí. A segunda coisa que eu consigo aprender com essa história é que Deus muda a nossa direção. Mefibosete era aleijado dos dois, irmão, não era só de um, não. E os pés servem para quê? Para caminhar, para andar. Isso significa que ele não conseguia caminhar por conta própria. Isso significa que ele não conseguia andar sozinho, que ele não conseguia caminhar sozinho. E da mesma forma que aconteceu com Mefibosete, provavelmente aconteceu com você. Talvez hoje você já nem se lembre mais. Talvez faz tanto tempo que você está na igreja. Mas uma das coisas mais importantes para mim, na conversão de um homem e de uma mulher, é sempre se lembrar de onde foi tirado. E talvez você não se lembre mais, porque já faz tanto tempo, as coisas estão indo tão bem. Mas antes de Jesus, provavelmente, você era aleijado dos pés. E da mesma forma que Davi mandou trazer Mefibosete diante da presença dele, Deus te mandou trazer você até a presença dele para que agora ele pudesse te guiar. Para que agora você pudesse ter como andar, para que agora você pudesse como ter uma direção, porque agora Mefibosete tinha alguém que cuidava dele e levava ele aonde ele queria, e levava ele na direção que ele queria, na direção em que Davi mandava. Da mesma forma, Deus agora tem colocado pessoas na sua vida para te levar na direção que Ele quer te levar, para te levar no ministério que Ele quer te levar, para te levar no trabalho que Ele quer te levar, porque agora você não caminha com os seus pés, você caminha com os pés de Jesus. E é agora Deus que guia a sua direção, Deus que guia a nossa direção, e essa é a melhor notícia que eu poderia receber. Como Paulo falava, as coisas boas que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas tudo de ruim que existe, isso eu faço. Então, por conta própria, irmão, nós não conseguimos fazer absolutamente nada de bom. Se nós fazemos algo de bom, é porque Deus está fazendo por nós. A palavra diz que tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. Então, até mesmo a vontade de querer fazer algo bom, é Deus que coloca em nós. Porque nem vontade nós temos. Às vezes parece que é de nós, parece que sou eu que estou querendo fazer. Mas não é, irmão. E eu fico feliz em te dizer isso, porque é melhor que Deus faça do que a gente faça. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E agora que Deus muda a nossa direção, no terceiro ponto eu consigo entender que Deus não muda só a nossa direção, mas Ele muda tudo. Deus não está preocupado somente com a direção em que nós estamos andando. Deus está se importando com tudo, em cada detalhe da nossa vida.
Davi estava mudando não só a dignidade, mas a vida financeira, a estrutura e principalmente as emoções de Mefibosete. E muitas pessoas passam por cima desse versículo e não conseguem entender isso dessa forma que eu vou te explicar agora. Então presta atenção, porque se você entender o que eu vou te falar agora, há uma grande chance de você ser curado nas suas emoções. Tem gente, irmão, tão machucada, mas tão machucada, que até quando Deus abençoa, a pessoa não aceita. Tem gente na vida tão machucada, que até quando Deus prospera, a pessoa não consegue acreditar. Tem gente tão machucada na vida, que até quando Deus entrega a bênção, que por anos e anos ela pediu, ela já não consegue mais acreditar que aquilo é real. Esses dias a Suzana me perguntou, se Deus é dono de tudo, do ouro e da prata, por que todos os crentes não são ricos? Você sabe me responder? A resposta é simples. Porque alguns acreditam que não podem ser ricos, que não são capazes. E outros, porque têm medo de ser rico, porque acham que se forem ricos, eles não conseguem servir a Deus. Essas são as duas únicas respostas do porquê todos os crentes não são ricos. E isso é para hoje. Porque antigamente, se você observar a Bíblia e observar todos os homens que foram fiéis e serviram a Deus, não existe nenhum pobre. Nenhum. Eu te desafio a me mostrar na Bíblia um homem que foi fiel a Deus e foi pobre. E passou a vida como pobre. Pode falar, mas Jesus não tinha dinheiro. Sério mesmo, irmão? Como que Jesus conseguia viajar de um lugar para o outro e sustentar milhares de pessoas? Porque não era só 12 que andavam com Jesus. Jesus não ostentava, mas ele tinha dinheiro. E não só tinha dinheiro, como tinha milhares de pessoas e mulheres que sustentavam o ministério dele. Então muitas vezes o dinheiro não vai ser você que tem o dinheiro, mas é que Deus te sustenta de tal forma que você não precisa de ter. Mas isso não te faz pobre. Entendeu o que eu falei? Que eu não vou repetir não. Isso tudo, irmãos, são mentiras que o diabo coloca na sua cabeça. De que você não pode prosperar, de que você não merece prosperar, de que você nasceu numa cidade pequena, numa família pobre, numa família pequena. Isso não é empecilho para Deus prosperar a sua vida. Coloca isso na sua cabeça. Eu sei que parece algo muito distante, de que é algo muito impossível, porque ninguém da sua família nunca prosperou. Mas para Deus, sempre existe o primeiro. Da mesma forma que Deus coloca que o diabo coloca mentira na nossa cabeça, coloca mentira na nossa mente, ele colocou na mente de Mefibosete. Porque quando ele se apresentou diante de Davi, em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 8, diz o seguinte: Mefibosete dizendo para Davi: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Tem gente que vê isso aqui como humildade. Eu vejo isso aqui como humilhação. Tem gente que olha e passa por esse versículo e fala: Mefibosete era humilde. Não, irmão. Mefibosete era tão machucado, tão humilhado, tão machucado por dentro, tão humilhado pela sociedade e pelas pessoas ao redor, que na cabeça dele, um cachorro morto valia mais do que ele. E é aquilo que eu falei no começo, que tem gente que, quando é abençoada, mesmo quando é abençoada, não consegue acreditar que está acontecendo. Porque ela está tão machucada,
que ela já não consegue mais acreditar. Há tantas feridas, há tanto julgamento, há tantas críticas exteriores, que a bênção de Deus parece que não consegue suprir as feridas. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para te curar de toda ferida. Deus te trouxe aqui para te curar de todo complexo de inferioridade. Você não é inferior, você vale muito mais do que um cachorro, você vale muito mais do que todos os passarinhos, você vale muito mais do que todas as plantações, porque Deus te escolheu como filho para viver com Ele pela eternidade. Deus não escolheu um cachorro, Deus não escolheu um passarinho, mas escolheu você para viver com Ele. Então você é sim escolhido, você é próspero, você é filho de Deus. Deus está curando as suas emoções, irmão. E a última coisa que eu tenho para dizer é: se lembre do principal. Fala comigo, principal. Provavelmente você se lembra da treta que aconteceu entre Davi e Absalão. Quem lembra? Absalão é filho de Davi, mas ele não era dos melhores, não. Aí teve uma treta aí entre os dois, que Absalão agora queria tomar o reino. Ele achou que Davi já estava velho demais e que não estava dando conta de administrar Jerusalém. Falou, vou tomar o reino e agora eu que vou ser rei. Só que Davi amava tanto Absalão que ele não queria lutar contra isso. E ele preferiu fugir e deixar com que Absalão fizesse o que queria. E Davi fugiu de Jerusalém, ficou escondido. E acontece que Mefibosete recebeu de Davi a família de Ziba como servo. Lembra do Ziba que lembrou de Mefibosete lá no começo da história? Davi perguntou e aí Ziba falou, tem Mefibosete lá na terra de Lodebar. Quando Mefibosete chegou diante de Davi, Davi falou, olha, tem Ziba aqui que é meu servo. A partir de hoje ele é o teu servo e toda a família dele vai te servir. Então Ziba era o servo mais próximo de Mefibosete. E acontece que no meio dessa treta toda de Davi ter que sair de Jerusalém, Ziba foi ao encontro de Davi depois de um tempo. Foi ao encontro de Davi levar sustento, levar armamento, levar comida e levar notícias. E aí Davi pergunta para Ziba, e Mefibosete, como é que ele está? Sabe o que Ziba respondeu? Mefibosete ficou em Jerusalém, porque agora ele quer tomar o reino que era do avô dele, Saul. Davi ficou tão triste com aquela notícia de traição, com aquela notícia de infidelidade de Mefibosete, que ele falou para Ziba, então tá bom, deixa ele para lá, tudo que era dele, todas as terras, todos os servos, todos os animais, tudo que era de Mefibosete, agora é seu, Ziba. E aí depois de um tempo, resolveu toda essa treta de Davi e Absalão. Absalão morreu e morreu mais uma galera aí. Davi voltou para Jerusalém e tomou o reino. Quando ele volta, uma das primeiras pessoas que vem ao encontro de Davi é quem? Mefibosete. Barbudo, sujo, fedido. E diante de Davi ele diz... Abre para mim, 2 Samuel 19, 24. Samuel 19, 24. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia em que voltou vitorioso. Quem que é o errado nessa história, irmão? Ziba, o traidor.
era servo de Mefibosete e traiu Mefibosete, dizendo que ele tinha traído Davi porque ele queria tomar o reino. E aí sabe o que acontece com isso? Quando Mefibosete diz isso para Davi, fala: olha, desde o dia que você saiu daqui, eu não fiz a minha barba, eu não procurei em consertar os meus pés, eu não fiz nada, eu não tomei banho, eu não lavei a minha roupa, porque eu estava aqui, esperando com que o Senhor voltasse em vida. E aí Davi fica desconcertado com isso, porque ele fala: olha, eu já dei tudo que você tinha para Ziba. Eu pensei que você tinha me traído. Eu não tenho muito o que fazer. O máximo que eu consigo fazer é: fica com metade. Eu falo com ele, vocês vão dividir. Metade do que era seu volta para você e metade fica com ele, porque não tem como mais tirar dele também. Porque ele também foi fiel a mim o resto da vida, toda a vida dele. Sabe o que Mefibosete responde, irmão? Meu rei, deixa tudo com ele. O mais importante é que o Senhor voltou e está vivo aqui comigo. Eu passo uma pregação toda te dizendo que você é próspero, te dizendo que você pode prosperar. E agora no último ponto eu estou dizendo: Mefibosete não se importava com a prosperidade. Porque mais importante do que ser próspero, irmão, é ter o dono da prosperidade perto de você. Mais importante do que ter dinheiro, irmão, é ter o dono do dinheiro na sua vida. Então Mefibosete pegou e falou: pega todo esse... Eu nunca me importei com isso, eu estava na terra do esquecimento, eu não tinha nada disso. Mas agora que o Senhor voltou e está aqui comigo, isso é importante, deixa o dinheiro com ele. Eu quero ficar perto do Senhor. Porque Mefibosete sabia que se ele estivesse perto do rei, ele era próspero. Se ele estivesse perto do rei, ele tinha sustento. Se ele estivesse perto do rei, ele cuidava dele. Então você é próspero, irmão. Mas essa prosperidade nunca pode transpassar a prioridade que Deus tem na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Para Mefibosete era só todas essas outras coisas. O mais importante é eu estar perto aqui do rei. O mais importante é você estar perto do rei, que é Jesus. Porque se você estiver perto dele, ele é dono do ouro e da prata, do reino todo, e ele pode cuidar da sua vida. Irmão, Deus te sustenta nos mínimos detalhes. Às vezes a gente que não percebe, que não observa, sabe? São coisas pequenas que a gente deixa passar. E às vezes a gente se acomoda tanto com a santidade de Deus, a gente se acomoda tanto com a bondade de Deus, que mesmo quando Ele nos abençoa, isso parece normal. Quando Ele nos abençoa, isso parece só mais uma coisa. No final do ano, acho que foi no final do ano, para o janeiro profético mais ou menos, eu estava vendo aquele tanto de gente vir aqui à frente e dar testemunhos. Dá testemunho do que Deus fez na vida, do que Deus fez no trabalho, do que Deus fez na família, do que Deus fez nas finanças. E eu olhava para aquilo e falava: Deus, mas parece que eu não tenho nada para contar. Parece que eu não tenho um testemunho, parece que se eu for lá agora pegar o microfone, eu não tenho um testemunho para contar. E isso ficou na minha cabeça, e depois de um tempo, algumas semanas depois, o Espírito Santo me disse assim: faz um negócio que eu vou te dizer para fazer, e você vai perceber tudo o que eu tenho feito na sua vida. Você vai fazer algo chamado Diário de Bênçãos. E você vai escrever nesse diário, se você se lembrar, a data e todas as coisas que eu fiz na sua vida, desde o dia em que você se converteu. E eu comecei a escrever, irmão. Escrever, e colocar a data, e para ver qual foi a sequência cronológica das coisas. E aquilo foi ficando uma lista gigante. E as coisas que têm acontecido recentemente eu nem tinha percebido. Coisas grandes que Deus fez e eu não havia percebido. E talvez você esteja ouvindo isso porque você está na mesma situação. Você está falando: mas parece que Deus não me abençoa. Parece que Deus não cuida, parece que Deus não faz, parece que Deus só abençoa a vida dos outros, só entrega promessa para os outros, só é profecia para os outros e para mim.
eu te desafio a fazer isso que eu fiz. Um diário de bênçãos. E você começar a se lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida. Nas pequenas coisas e nas grandes. Desde o fato em que você aceitou Jesus, que é a primeira maior bênção que um homem pode receber, que uma mulher pode receber, é ter Jesus na vida dele. Só que Deus é tão grande que Ele não nos dá só a salvação. Deus é tão bondoso que Ele não só perdoa os nossos pecados. Deus é tão bondoso que Ele nos prospera. Deus é tão bondoso que Ele nos dá sustento para essa vida. Deus é tão bondoso que nos dá uma família. Deus é tão bondoso que nos dá um trabalho. Deus é tão bondoso que nos dá uma igreja. Deus é tão bondoso que nos dá um pastor. Deus é tão bondoso que nos dá um discipulador. Deus é tão bondoso que Ele nunca nos abandonou. Nos mínimos detalhes. As riquezas, a prosperidade, é uma das consequências de estar perto de Jesus. Mas nunca deve se tornar mais importante do que Ele é na sua vida. Quando você entender isso, irmão, a chave vira. Deus está dizendo que tem pessoas com complexo de inferioridade aqui. Que elas não conseguem mais acreditar que elas vão ser felizes um dia, que elas vão ser satisfeitas um dia, que vai ter um casamento feliz, que os filhos vão respeitar. Se você está aqui hoje com esse pensamento, Deus está te dizendo, nessa noite, eu começo uma cura na sua vida. Eu vou começar curando o teu coração. E para que essa cura se complete, você precisa liberar perdão. Porque se você está tão machucado assim, é porque pessoas te machucaram. É porque líderes te machucaram. Então você precisa liberar perdão sobre essas pessoas. Porque aí você já resolveu o problema terreno. Agora Deus resolve o problema espiritual. Deus resolve o problema emocional. E liberar perdão, irmão, não é um sentimento. Você não vai sentir vontade de perdoar ninguém. Como eu disse no começo dessa pregação, não sai nada de bom de nós. A gente não sente vontade de fazer nada de bom. Então não é um sentimento. Você não sente vontade de perdoar uma pessoa. Você decide perdoar uma pessoa. Você decide dentro de si próprio. Assim como você decide mudar qualquer outra coisa na sua vida. Você decide que a partir de hoje você não vai mais sentir dores, sofrer por causa do que outras pessoas fizeram com você. Vocês não... E quando você acordar, você vai perceber que algo mudou. É o Senhor curando o seu coração. Eu quero orar por você. Para que o Senhor complete essa palavra através do Espírito Santo. Eu quero ministrar sobre a sua vida essa palavra, então peço para que você fique de pé, para que você abra as suas mãos, para que o Senhor ministre no seu coração essa palavra. Aleluia, Jesus. Aumente as suas expectativas no que Deus pode fazer na sua vida, irmão. Efésios capítulo 3, no versículo 20, diz o seguinte: porque Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muito maior do que um dia você já pediu para Ele. Muito maior do que um dia você já sonhou com Ele. Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. Mas para isso você precisa acreditar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor abençoe o teu povo. Quebranta o coração deles, Jesus, para que eles perdoem aqueles que os feriram. Quebranta o coração deles, Jesus, para que eles liberem perdão sobre as pessoas que os machucaram. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor toque no coração deles. Ministre essa palavra no coração deles, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha plantar essa semente dessa palavra. Venha plantar essa semente e que ela venha gerar frutos no coração de cada um deles que estão aqui nessa noite. Pai, eu te peço em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor me disse que curaria pessoas aqui nessa noite,
cumpre a tua promessa, cumpre a tua palavra e cura os teus filhos. Começa a agir no coração deles agora, em o nome de Jesus, que eles comecem a sentir algo diferente dentro deles, que o coração deles comece a acelerar, que o estômago comece a revirar, porque é o Senhor agindo, é o Espírito Santo se movimentando dentro de você. Em o nome de Jesus, o Senhor está agindo agora. Em o nome de Jesus, o Senhor está tocando no seu coração, está te curando, está te restaurando, restaurando os seus sonhos, restaurando as suas emoções, restaurando a sua família. Em o nome de Jesus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus não é um Deus de limites, Deus não é um Deus pequeno, é um Deus poderoso que te criou e te colocou nessa terra para viver o melhor dela. Em o nome de Jesus, recebe a cura do Senhor, recebe a restauração do Senhor, em nome de Jesus. Louve ao nome do Senhor.